Pronto, pode começar, Juliana. Boa noite, pessoal que está em casa. Gente, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Falando sobre um tema tão especial, tão importante no nosso momento agora, que é sobre o processo de saúde e doença. Como a música disse, não vim aqui para ensinar, sou apenas um aprendiz que venho aqui aprender com vocês, tá? Vai ser uma troca, muito gostosa, eu espero. E a gente veio aqui hoje com um tema proposto para tentar responder duas perguntinhas básicas. Por que adoecemos e como nos manter em equilíbrio para termos saúde? O meu estudo ele foi baseado nesse livro Por que Adoecemos, que é um livro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Ele foi escrito por profissionais da saúde, psiquiatras, psicólogos, com uma visão da ciência, mas também uma visão espiritual. Me baseei nesse livro também, A Doença como Caminho, que não é um livro espírita, mas é um livro muito interessante, que ele nos mostra como fazer transformações, tendo uma nova visão da doença, transformando mal em bem. Também me baseei em estudos sobre a medicina integrativa, estudos sobre a ciência do descanso, da restauração e da meditação. Então, nesse livro, gente, que foi o que mais eu me baseei, da AME, ele diz o seguinte: ele traz, durante o livro, falando sobre a constituição energético-espiritual do ser humano, ofertando o entendimento ampliado da saúde e do adoecimento à luz da imortalidade da alma. E bem no prefácio do livro, ele fala, é um livro de 2019, sobre uma crise que estamos vivendo, né? É uma crise social, em que ele comenta que há um aumento de doenças mentais, crimes violentos, suicídio de jovens, dificuldade de aprendizado e comportamento nas crianças, aumento de dependência de drogas e álcool, aumento de mortes em trânsito e por doenças degenerativas, como câncer, moléstias cardíacas cerebrais. Como fundo, a gente tem uma desigualdade social muito intensa, desemprego, pobreza. E também a gente está testemunhando a exaurir os nossos recursos naturais. Então, assim, quando eu vi esse prefácio, né, um livro de 2019, é bem atual, mas isso a gente nem tinha passado ainda pela pandemia, pelas guerras que a gente está vivendo no momento, os desastres naturais, como a gente tem testemunhado no Rio Grande do Sul e outros, né? Então, agora o momento ainda está mais crítico. Avançar. Moral ou mental. Agora vamos ver, do ponto de vista da OMS, o que é saúde?
A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência de doenças ou enfermidades. Então, gente, vamos pensar no momento atual que a gente está. Só o fato da gente não estar manifestando uma doença não quer dizer que a gente está com saúde, porque aí vem o bem-estar. E vamos pensar assim, bem criteriosamente, será que no mundo que a gente está vivendo agora, as pessoas estão saudáveis? Será que a gente está saudável? Será que o mundo está saudável? Então, são coisas para a gente refletir. Interessante que em 1998, a OMS ela inclui a dimensão espiritual no seu conceito multidimensional de saúde, remetendo a questões como significado e sentido de vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou religião. Então, assim, desde 1998 já tem um tempinho considerável, né? Mas a gente ainda vem batalhando bastante para ter essa visão mais completa do ser, uma visão física, mas também espiritual. Agora vamos ver a saúde citado por alguns espíritos, em alguns livros espíritas, né? Chico Xavier, no livro Falando à Terra, ele diz: a saúde, na essência, é a harmonia de vibrações. Chico Xavier também diz: a saúde é questão de equilíbrio vibracional, de conformação de frequências. Naturalmente, enquanto na Terra implica uma equação de fatores parâmetros, tais sejam a respiração, a atividade, o banho, o alimento. Forçoso é, todavia, convir que as raízes morais são sempre os fatores de maior importância, não somente na vida normal, senão também e em particular nas horas conturbadas. Então, gente, todo profissional de saúde, ele passa aquela cartilinha básica. Ah, para você ter saúde, você tem que se alimentar bem, muitos vegetais, legumes, alimentação natural, fazer uma atividade física, ter um sono, né, com pelo menos 8 horas de sono, hidratar bastante, fazer esporte. Mas, gente, essa cartilinha básica, ela já não é suficiente há muito tempo, né? E aí a gente vai precisar olhar para dentro, para as nossas questões morais, as nossas questões mentais e as nossas questões emocionais. A saúde é o objetivo maior do homem a se confundir com a felicidade. No livro O Homem Sadio. Então, hoje, também refletindo no tempo que a gente está vivendo, pensa que valor tem a saúde hoje para as pessoas. Às vezes eu brinco aí com a minha amiga Kelly que a gente fala que ser chique é ter saúde, porque hoje em dia está difícil da gente manter a nossa saúde. E a doença? Quando a gente vai buscar lá no dicionário também, no Google, né? O que sai? O que é doença? É uma condição particular, normal, que afeta negativamente o organismo, a estrutura ou a função de parte ou de todo um organismo. Doenças são frequentemente interpretadas como condições médicas que são associadas a sintomas e sinais específicos. Então, assim, por muito tempo, a gente costumou ver a doença como aquela parte do organismo que está doente, sem olhar para o todo do ser humano, sem olhar para a sua origem, o que está causando aquilo. Então, a gente reduziu bastante essa doença, e por isso mesmo, muitos tratamentos, às vezes, não têm um bom resultado. Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, ele fala: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio, né? E a gente tem visto isso, mais uma vez, quanto desequilíbrio mental se alastrando para todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos, todos os países, uma coisa mundial. Vamos ver a situação do Brasil, como é que a gente está? O Brasil está na 4ª pior taxa de saúde mental do planeta. Ele está em primeiro lugar no ranking mundial de ansiedade, de acordo com a OMS. E é o país mais depressivo da América Latina, também de acordo com a OMS. Então, gente, nossa situação não está bonita não, né? A gente vai ter que comer farinha
para a gente escapar. E por que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo? Uma das possibilidades é um estresse causado pelo isolamento na pandemia, índice elevado de desemprego e recorrentes mudanças no rumo da nossa economia, falta de segurança pública como principais fatores. Então, isso aí a gente tem visto claramente. E por que o país ele tem uma prevalência grande de depressão, né? Maior da América Latina? Dificuldade de acesso a tratamento de qualidade na rede pública, forte estigma social em relação aos transtornos mentais, falta de um protocolo de atendimento para depressão. Isso são alguns fatores, né? Citados em pesquisa. A questão do estigma, gente, apesar de ultimamente ter se falado bastante sobre as questões mentais, tem muito estigma, muito. Então, assim, pessoas que já estão num quadro de depressão, eu convivo, eu trabalho em escola, eu trabalho com professoras, e a pessoa já está em quadro de depressão e ela fala assim, mas eu estou tratando com floral, eu estou tratando... Não, mas tem hora que precisa mesmo da medicação para repor determinadas substâncias que estão faltando. E não é só a medicação, é todo uma rede de apoio, de tratamentos, de cuidado para essa pessoa. Então, o estigma ele só atrapalha a situação de saúde. E a OMS ela aponta que o número de pessoas que sofrem de doenças mentais comuns está aumentando no mundo inteiro, principalmente em países de baixa renda, né? E aí a gente vê o Brasil dentro desse pacote aí também. E pensa, gente, a gente ainda tem um plano de saúde, tem uma condição de fazer um atendimento. E aquelas pessoas, eu fico pensando, eu que trabalho em escolas, convivo com crianças muitíssimo carentes, famílias muitíssimo carentes, é muito complicado. Essa pessoa, para conseguir uma consulta com um psiquiatra no SUS e fazer um tratamento, é muito difícil. Então, assim, a ciência, a medicina, ela ficou muito voltada para essa questão de tratar os sintomas da doença e a gente não pensar na origem, né? Então, muito esforço tem se perdido quando se tenta agir somente sobre os efeitos da doença. E a gente não leva em consideração o ser humano como um todo e o que está provocando aquilo. Dor. A dor, o sofrimento, ele vem resultante, né? Muitas vezes, do adoecimento. Mas a dor ela é um agente indutor de evolução. É o efeito da lei violada a se fazer sentir em seus ditames de reconstrução da ordem que tudo quer reconduzir para Deus. Então, achei muito interessante nesse livro da AME, eles fizeram uma analogia bem legal. Imagina aí que essa pessoa que está caminhando na estrada somos nós, na nossa bicicletinha, caminhando na vida, né? E às vezes a gente vai saindo um pouco daquele rumo das leis divinas, a gente vai indo um pouquinho para o ladinho, mas a gente tem um beiral aqui de metal que nos protege, que nos segura, que é a dor, é o sofrimento, e que faz a gente, opa, deixa eu chegar para cá, senão eu vou cair no abismo, deixa eu voltar para o meu caminho das leis divinas. Então, isso acontece. E naquele pedacinho final, se não tivesse a dor, o que aconteceria? A gente ia cair no abismo. Muitas vezes, a gente ia destruir a nós mesmos, sem mesmo ter consciência. Então, a dor, apesar de que estar doente, ninguém fica feliz de estar doente, a gente fica triste, mas é um processo necessário, essa dor, esse sofrimento, para fazer com que a gente olhe para a gente. Que mensagem essa doença ela quer nos trazer? Né? Vamos olhar para a gente, vamos voltar aqui um pouquinho. Opa, peraí, então vou me esforçar mais um pouquinho, vou olhar para mim. O que eu posso fazer diante desse quadro para me cuidar e estar melhor? Aí a gente volta com a nossa bicicletinha para dentro do caminho. A dor. Ao limitar os nossos desmandos, a misericórdia divina praticamente se materializa em nossas vidas, semelhante ao pastor que conduz as ovelhas pelo caminho seguro.
A dor é nossa companheira até o momento de nossa integração total com a divina lei. Então, a gente está encarnado aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, em fase de regeneração. A dor vai fazer parte, faz parte da nossa caminhada, de todos nós, né? E ela tem um papel positivo enquanto a gente não se integra totalmente com a lei divina. É um novo olhar, né, gente? É difícil passar pela dor, mas é um novo olhar. A dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos dos nossos órgãos até o ponto de nos destruirmos antes do tempo. Mas não basta viver com a dor. Mesmo compreendendo-a, a evolução é regra magna e a felicidade é um dever de toda a criação. Então, Deus nos criou, né, para viver sofrendo, carregando corrente, triste, não. A dor vai fazer parte para a gente crescer, para a gente se olhar, para a gente amadurecer. Mas é a regra magna, é a evolução, é a felicidade. Então, não tem por que a gente ficar lá sentindo aquela dor, já acostumei com essa dor, vou ficar aqui mesmo. Ela vai se tornando cada vez mais intensa. É igual o cachorro que senta em cima do prego. Se tiver mais ou menos, ele vai aguentando. Na hora que apertar, ele vai levantar e vai sair andando. Né? Então, se a gente permanecer ali, vai vir alguma situação que vai empurrar a gente mais um pouquinho. É imprescindível buscar caminhos para cessar os nossos sofrimentos. Né? Então, não vamos ficar acomodados na dor, não. Joana de Anjos, ela diz: enquanto não houver uma consciência de saúde real, o ser transitará de um para outro sofrimento. O recolhimento interior, mediante análise profunda dos recursos ao alcance, favorece o homem para que encontre os meios que fazem cessar o sofrimento. Então, gente, é importantíssimo o recolhimento interior. E o que a gente tem feito? A gente tem corrido para as telas, para muitas tarefas assumidas, a gente não quer olhar para dentro da gente. Por que a gente não quer parar e olhar? Por que a gente não quer sentir? Porque está difícil sentir, porque a gente não está regulado emocionalmente, mas é um caminho muito necessário para a gente avançar. Não adianta a gente tomar a medicação mais moderna do mundo se a gente não olhar para dentro da gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre as terapêuticas. A doença física, de modo geral, ela vem do mental e é liberada através do físico. Por isso, é quase sempre mais proveitoso para o paciente deixar que a doença, que é simples drenagem de fluidos pesados, siga seu curso normal e se purifique. O aparente silêncio orgânico não representa, muitas vezes, solução, mas sim supressão daquilo que deveria ser liberado no nível físico. Então, aquilo que eu falei, ninguém gosta de ficar doente, a gente se aborrece, fica triste, mas é um bálsamo para a nossa alma, porque está drenando algo que precisa drenar, né? E eu ia falar aqui, dos pensamentos, né? Nossos pensamentos são vibração. Então, uma pessoa que ela pensa negativo da outra, né, emite, né, sentimentos lá de vingança, que seja, em primeiro lugar, que vai atingir ela mesma, vai desequilibrar os corpos dela mesma. Então, a gente pensar nesse sentido, para a gente começar a prestar mais atenção nos nossos pensamentos. O corpo funciona como um mata-borrão da alma. Então, tudo aquilo que está em desajuste no perispírito, ele se traduz através dos chakras e canais de energia no corpo físico por meio da doença. Então, a gente tem um desajuste lá no nosso perispírito, que é nosso corpo espiritual. Ele vai se refletir no corpo através desses chakras e canais de energia. Então, o que é interessante, gente? Além da medicação, além do tratamento dos médicos, é importante também os passes, o autopasse, né? A questão da espiritualidade, né? Não é falado sobre nenhuma religião específica, é aquilo que a pessoa acredita. Mas no nosso caso aqui,
que somos espíritos, o passe, o autopasse, ele vai ajudar, a água fluidificada vai ajudar, e todo o trabalho espiritual que a pessoa puder fazer, isso vai fortalecer. Na terapêutica, não há cura para nossas doenças da alma quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Livro Pérolas do Além. E tem como, gente, o outro fazer a gente recuperar a nossa alma? Por mais boa vontade que o profissional de saúde tenha, que ele te estimule, que ele cuide de você, se você não fizer o seu trabalho pessoal, não adianta. Esse é nosso, cabe a cada um de nós. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade. Do livro Segue-me. Então, vamos procurar purificar os nossos pensamentos. Mas como que a gente purifica os nossos pensamentos? Vamos ver umas dicas aí para frente. Então, gente, diante de todo esse quadro, eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a medicina integrativa, que é uma coisa que me interessa bastante, né? A medicina integrativa, ela vê o ser humano na sua integralidade, mente, corpo e espírito. Ela foca no paciente não apenas na doença. Ela foca que o paciente tem participação ativa, tanto na doença quanto na sua recuperação, porque temos uma capacidade de autorrecuperação. Só que às vezes a gente esquece, deposita todas as nossas fichas na medicação, no tratamento, porque é mais fácil. Então, aquela questão assim da vítima, a pessoa está doente, coitadinha, a vítima, não. Ela tem uma responsabilidade sobre a sua saúde e sobre a sua doença, e ela tem um papel ativo nisso. Se o paciente não for envolvido no seu tratamento, muitas vezes esse tratamento não vai ter um resultado efetivo. Os primeiros médicos do Ocidente, eles eram considerados filósofos, porque eles tinham essa preocupação de ver o paciente como um todo, né? Mas após a Revolução Industrial, houve a questão da compartimentalização do ser, com as especialidades, o que é muito importante, né? As especialidades, cada profissional ele vai entender melhor de cada parte do corpo. Mas quando o paciente ele é muito visto por partes e deixa de se ter uma visão do todo, muitas vezes a gente perde também em condições de tratamento. A medicina integrativa, ela estuda os mecanismos de interação entre mente e corpo, bem como a importância de crenças e emoções para essa conexão funcionar bem, de modo funcional ou disfuncional. Então, gente, nossa mente é poderosa. As nossas emoções são poderosas, ela tem impacto no nosso corpo, ela tem impacto na nossa saúde. E a medicina integrativa está cada vez mais buscando entender isso. Por muito tempo, ela foi focada ali na doença, porque não se sabia explicar como que o pensamento, as emoções interferiam na fisiologia do cérebro, do organismo, causando doença. Mas agora, cada vez mais, principalmente aí com a neurociência, tem se aprendido mais sobre isso. Então, a medicina integrativa ela quer descobrir de que forma o processamento de emoções, pensamentos, traumas, relações afetivas sociais afetam a saúde como um todo. Em relação a trauma, gente, vamos pensar um pouco na infância. Todos nós, basicamente, passamos por traumas, né? E esses traumas, se não foram cuidados e tudo, eles podem afetar muito a nossa saúde. Uma criança que ela vive num ambiente inseguro, de violência, de agressividade, ela passa por um estresse tóxico. E tem pessoas que vivem por o estresse tóxico pela infância toda, até quase a vida adulta, por anos e anos. Isso vai ter um impacto muito grande na saúde da pessoa lá na frente. Então, tudo isso tem que ser considerado. E, falando de crianças também, as famílias têm que ter essa consciência, né? De que a gente não pode tratar nossas crianças de qualquer jeito.
Aquilo que a gente está fazendo agora vai ter reflexo para a vida toda dela. Então, por muito tempo, foi isso que a gente viu, né? O ser humano todo compartimentalizado, não tendo essa visão do todo que é tão importante. E na era moderna, né, as pesquisas começaram a se intensificar no campo da medicina mente e corpo e começaram muito a estudar sobre o estresse. Por que que o estresse adoecia tanto as pessoas? E em termos práticos, com esses estudos, começou a impactar muito a vida das pessoas com a disseminação de programas de gerenciamento de estresse e prevenção de doenças crônicas cardiovasculares e metabólicas, como diabetes. Estresse e saúde do coração foram os grandes marcos iniciais de interesse. Por que que algumas pessoas eram mais suscetíveis a ter problemas de coração que outras? Então, o que eles começaram a estudar? Começaram a ver que algumas atividades integrativas que trabalhavam corpo, mente, espírito, de certa forma, protegiam essas pessoas para terem determinadas doenças. Então, atividades como a meditação, o yoga, tai chi chuan e outras atividades também protegiam essas pessoas de doenças. O que eles observaram? Como que essas atividades integrativas atuavam no corpo? Elas proporcionam ao indivíduo melhores formas de lidar com o sofrimento emocional e com adversidades do cotidiano. Traziam bem-estar para além do físico, impactando também a saúde mental das pessoas. O yoga, por exemplo, que é uma prática milenar, flexibilizam estruturas neurais, criam novas redes neurais e favorece a cognição e as relações interpessoais. Então, gente, tem estudos em universidade, na USP, sobre yoga, meditação, mindfulness, e mostrando assim que novas conexões neurais são feitas na pessoa. Trabalha muito a questão da atenção, a concentração, diminui a reatividade, então é aquela pessoa que se relaciona melhor. Essas atividades também mediam as respostas emocionais e criam um melhor enfrentamento ao estresse. Então, aquele antigo ditado, né? Mente sã, corpo são. Isso muito se aplica e muitas vezes a gente se esquece. Porque o nosso cérebro também aprende através do nosso corpo. Então, gente, vamos pensar no nosso momento atual. Está difícil para a gente desligar e se equilibrar? O que vocês acham? Tá? Está difícil para a gente apenas ser com segurança, com presença, com paz? Ó, olha o descanso. A gente tem desaprendido uma coisa básica, é descansar. A gente não está se dando o direito de descansar. Eu falo isso para mim, tá, gente? Porque eu assumo também um monte de tarefa e eu faço um esforço. A gente está desaprendendo uma coisa básica, é descansar, que restaura, que limpa o nosso cérebro das toxinas, restaura o nosso corpo para a gente ter energia. Tá aí na vibe da internet que quanto mais você fizer, melhor. Multitarefas. Mas isso tá longe da gente ser uma pessoa produtiva, porque a gente não descansa, a gente não se dá o direito de descansar. Está difícil sentir? Está, né? Porque muitas vezes não é esse sorrisão que vem, é uma tristeza, é uma angústia, é uma raiva, é um medo, é uma revolta. Às vezes a gente nem sabe por que que a gente está assim, mas a gente não está bem. Estar em paz, desacelerar e descansar será possível. Quando? Olha aí que bonitinho do Divertidamente, que está na moda agora. Quando a gente aprender a ativar a resposta de relaxamento do nosso cérebro. Então, pesquisas já mostrando que existe uma resposta de relaxamento do nosso cérebro que vai nos gerar bem-estar e vai nos gerar saúde. Pesquisa
que começou com esse cardiologista norte-americano, Dr. Albert Benson. Ele queria criar alternativas. Né? E ele deu a resposta de que isso se devia a... Como que é isso? O enfrentamento do estresse pela resposta do relaxamento. Aquelas pessoas que meditavam, elas têm uma sensação de aterramento, uma sensação de estar no momento presente, de calma, de relaxamento do seu corpo. A gente, no estresse que a gente vive, o que que a gente fica? A gente atenciona todo o nosso corpo, né? A gente fica em estado de alerta, fuga, luta para brigar, o corpo todo enrijecido. Os meditadores, além dessa sensação de relaxamento, de calma, momento presente, eles fazem o ciclo de respiração completa, eles têm a capacidade de interromper o ruído do mundo e desfrutar da quietude. Gente, como é que a gente tem descansado ultimamente? Com o celularzinho na mão, ou a gente vê todas as séries da Netflix no final de semana só. E a gente acha que a gente está descansando. Só que para a gente descansar de fato, a gente precisa desligar. A gente tem que ter a capacidade de interromper o ruído do mundo. A resposta de relaxamento, ela também é uma resposta natural do sistema nervoso, quando ele rastreia um ambiente, sinais de conforto, segurança e proteção. Isso vale muito para as nossas crianças também, né? Que ambiente que a gente tem oferecido para as nossas crianças em casa? Eles já estão na escola lá, né, com muitas demandas, com bullying, com mais um monte de coisa, já em estado de luta ou fuga, preparado, né, para brigar. E qual que é o ambiente que a gente tem oferecido para os nossos filhos em casa? E quando a gente está esse estado de relaxamento do cérebro, ali inicia o nosso processo de autocura. A gente tem a capacidade de autocura, mas nessa aceleração toda, muitas vezes a gente está perdendo essa capacidade. E as emoções? E o aqui e agora? As emoções são sentidas no corpo e, quando não plenamente vivenciadas, como em situações de estresse, traumas, elas tornam-se complexos emocionais, afetivos, com intensas repercussões somáticas e vice-versa. Então, às vezes, a gente está nesse mundo acelerado, fazendo mil coisas, a gente acha, não, eu estou beleza, eu estou dando conta, eu estou com saúde, eu estou produzindo, mas a gente não está se dando conta, a gente não está se permitindo dar conta das nossas emoções. E não é porque a gente não está prestando atenção que elas vão sumir, elas estão lá, elas estão atuando, elas estão trabalhando, e estão causando um desequilíbrio que vão repercutir nas doenças somáticas. A cada pequeno estresse, nossa musculatura se contrai e se enche de adrenalina para brigar. A ansiedade é sofrida no corpo, no peito constrito, na respiração curta. O trauma é vivenciado no corpo por flashbacks e outras sensações intoleráveis. As crises de pânico são vivenciadas no corpo dia após dia. Quantas pessoas nos relatam que estão tratando de crise de pânico, né, gente? Mas é muita gente. Eu estou falando da escola, professoras, assim, semana passada foram 2 afastadas por questões emocionais. Não precisamos suprimir ou controlar as nossas emoções, elas precisam apenas serem vivenciadas, toleradas, sem reatividade comportamental intensa. Então, às vezes, a gente acha que nossas emoções são monstros, né? Fala assim, nossa, céu, tudo. A gente não precisa controlar, a gente não precisa.
A nossa vida mental e emocional desencadeia sensações corporais que são profundamente desorganizadoras para a nossa psique. Beleza. Então, gente, às vezes a pessoa, a gente pega um monte de coisa justamente para a gente não sentir. Ah, não vou pegar muita coisa, vou encher minha cabeça, porque aí eu não vou parar para ver isso aqui. Mas devido a esse momento tão desafiador. E as crianças, os nossos pequenininhos? A gente precisa já ensinar práticas de autocuidado e regulação emocional para elas desde pequeno. A gente já está, nós estamos estressando essas crianças desde pequenininho, seja na escola, chega em casa, vamos, tá na hora, vamos embora, e não sei o quê. A gente está estressando. O que é importante? A gente prover um vínculo saudável com as nossas crianças, estruturar um ambiente seguro e restaurador. Em casa tem que ser porto seguro, onde ela se sente à vontade, onde ela se sente segura, onde ela sente que as suas necessidades físicas e emocionais são atendidas. A gente precisa ensinar e guiar habilidades de autorregulação emocional para as nossas crianças. Mas só que às vezes a gente não está dando conta da gente. Como é que a gente vai cuidar dos pequenos? Vão pedir ajuda. A escola sozinha não está dando conta. A família sozinha não está dando conta. A casa espírita sozinha não está dando conta. A gente precisa todo mundo unir forças, tá? E eu fiquei muito feliz quando eu vi nos meus estudos isso, prover vínculo saudável, ambiente seguro e restaurador, e ensinar habilidades de autorregulação emocional com a nossa evangelização. Eu fiquei, juro, eu fiquei emocionada, porque o que a gente tem feito aqui, mesmo até sem perceber, um vínculo maravilhoso entre as crianças e com a gente, eles se sentem seguros aqui, a gente faz práticas de restauração, de meditação, a gente está ensinando eles a resolverem seus próprios probleminhas, cuidar da sua regulação emocional. Então, eu fico muito feliz. Hoje foi um dia maravilhoso que a gente tratou sobre a educação contra a violência sexual de crianças, tratando do empoderamento das crianças, foi lindo. Então, muito feliz com esse trabalho. Então, vão pedir ajuda, gente, porque todo mundo está precisando de ajuda. E aí, como diz a música, né? O amor ainda irá nos curar. Em primeiro lugar, eu acho que é o amor para a gente mesmo. A gente espírita, a gente já é bem de olhar para o outro, né? A gente gosta de fazer a caridade, a gente gosta de cuidar do outro, mas olhar bastante para a gente, se permitir descansar, se permitir desconectar, é, olhar para a gente se conhecer, conhecer as nossas sombras, as nossas luzes, a gente se amar. Então, é muito importante a gente fazer reforma íntima. Para a gente fazer reforma íntima, a gente precisa parar um pouco, precisa olhar para dentro da gente, né? Então, o amor ainda irá nos curar. Diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados.
Então, o amor, para mim, é dos meus maiores valores, né? Gratidão pela atenção de vocês. Não vão embora, que ainda tem uma pequena prática para a gente se restaurar aqui um pouquinho. Você pode começar agora, né? Pode? Pode. Então tá. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Essa prática ela vai funcionar também como um passo coletivo, tá? Para quem está aqui e também para quem está em casa. Vou colocar uma musiquinha aqui, vamos ver se vai dar para ouvir. Agora, vamos nos colocar numa posição confortável para fazer uma prática de limpeza da sua alma. Vamos nos preparar agora para receber um banho de luz, para limpar as nossas mágoas, medos, ressentimentos, tristezas, todas as emoções que pesam o nosso corpo, porque somos seres humanos e elas fazem parte de nós. Se você quiser, feche os seus olhos ou pouse seus olhos para baixo, no chão ou no seu colo. Respire. Quando a gente respira profundamente, o nosso pulmão abraça o nosso coração. Sinta que todo momento agora é seu. Sinta o silêncio da sua alma mergulhando fundo. Deixe o passado e futuro para trás. Sinta-se presente, respirando a paz. Faça a sua respiração bem devagar. Encha sua barriga de ar, o seu peito. Sinta suas costelas se abrindo. Depois, solte o ar, murchando a barriga, fechando as costelas. Permita-se agora focar apenas em você. O resto nada mais importa. O ar entrando é vida. Respire. Permita-se uma pequena pausa. Observe como o ar entra devagarinho e à medida que você solta, sente aquele alívio. Olhe para dentro de você. Assim, você vai desacelerando o seu cérebro, aprendendo a entrar num ritmo mais calmo, mais lento, ficando mais focado e tranquilo. Inspire. Leve oxigênio e amor para todo o seu corpo. Sinta agora apenas o seu corpo e, com compaixão, olhe para si mesmo. Limpe as impurezas de dentro de você. A sua respiração funciona como uma vassourinha. Permita-se ser humano para sentir dor, raiva, ressentimento, seja o que for, você é humano. Mas também permita ir embora essas emoções. Vamos fazer essa limpeza agora com a sua respiração. Quando guardamos emoções negativas, não deixamos as positivas entrarem. Fique agora em paz. Olhe com um olhar de compaixão para
para dentro de você. Respire. E à medida que você solta o ar, permita que as impurezas do seu corpo sejam expurgadas, limpadas. Peça agora ao universo que te ajude a limpar tudo aquilo que pesa o seu ser. Limpe tudo aquilo que for necessário. Sinta que você está limpando a sua alma. E neste momento você recebe uma chuva de luz, de amor, prosperidade, alegria, bondade, autoaceitação. Sinta-se em paz. Mentalize agora estas palavras. Eu sou, eu sou, eu sou. Esteja em paz e tenha uma noite linda. Devagarzinho, vamos mexendo os dedos das nossas mãos, dos nossos pés e voltando para o momento presente.